ele consegue traduzir cada frase e nos elucidar o que o Cristo ecoava. Ele, que agora estará novamente conosco, consegue ainda mais. Eles se completam por isso. Mas quem conosco estará agora, ele consegue tocar a nossa alma como quem olha nos olhos e nos lembra que, apesar do que somos, conseguimos fazer no dia de amanhã pessoas muito melhores. É isso que tem feito com que a Paraíba já sabia e o Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro agora conhece um pouco mais. Do ser humano que carrega a simplicidade no coração, o exemplo vivo de sua história, de que nós somos capazes de transformá-la a qualquer momento, e com a fé e com a certeza que essa doutrina nos dá, de que o amanhã realmente é um novo dia. Senhoras e senhores, é com muita alegria que chamamos esse irmão carinhoso a estar conosco de volta. Rossandro Klingen. Bom, estamos aqui nesse momento final do Congresso, que é motivo de alegria para todos nós, de contentamento. Num dia que é o dia de louvar, né? É um dia em que a gente está aqui para isso. E eu queria começar primeiro agradecendo a muitas pessoas que fazem o evento acontecer e que conseguem fazer ele chegar a quem não pôde estar aqui como a gente está hoje. Então, toda aquela equipe que está ali atrás, eu queria que vocês pudessem olhar para trás, aí, esse menino cheio de tela, de computador, sabe, de câmeras, eles estão transmitindo esse evento para uma quantidade de pessoas muito, mas muito maior do que a que está aqui. Então, a todos que estão transmitindo pela 7 TV, pela TV do Bem, pela Web Rádio Fraternidade, a gente está junto pelo Cristo, né, Vanderlei? Quem está nos escutando aí pelas ondas da web. Antigamente, a gente, quando ia fazer prece no centro, eu lembro demais, eu ia para o André Luiz, lá em Campina Grande, aí tinha uma senhora que fazia meus irmãos encarnados e desencarnados, né? E agora a gente faz encarnados, desencarnados e virtuais, os que estão nos assistindo. E o mais interessante é dos depoimentos, tem muitas pessoas que moram em regiões longínquas do Brasil e que conseguem, através da internet, do YouTube, de tudo, conseguir acessar o conteúdo das palestras, sobretudo quando você quer rever alguma coisa depois, né? E é graças ao trabalho que eles fazem, juntos aí, fazendo esse trabalho técnico de divulgação, que a gente pode levar isso mais longe. Eu lembro que uma vez eu estava com o Décio, um querido amigo meu, em Atlanta, na Geórgia, fazendo uma palestra para 80 pessoas e tinha 70 mil escutando pela internet. A gente falando para 80 mil pessoas e 70 mil escutando por rádios e TVs, né? É uma coisa impressionante. Então, é muito bom poder fazer isso. Mas, como a gente está aqui num dia em que a gente vai falar de louvor à vida, e louvor tem a ver com gratidão, com agradecimento, e o professor Severino Celestino, muito apropriadamente, leu aqui o Salmo 23 de Davi, em que ele nos exorta sobre a forma como Deus se relaciona conosco. Existe no livro de Salmos um salmo que também é de Davi, em que ele solicita a própria alma dele a todos os dias bendizer o nome do Senhor. Ele faz lembrar a ele mesmo que nós temos motivos incontáveis para agradecer a Deus. E que, não obstante o fato de que muitas vezes a vida parece mais difícil do que a gente pode suportar, tem dia sim, tem dia em que chove muito mais do que a gente imaginava na vida. E a gente gostaria de, conforme a música de Kiko Zambianchi, poder voltar ao passado para parar de chover nos primeiros erros. E esquece que esses erros, eles nos dão condição para o acerto. Eles vão nos lapidando, aprimorando. Então, Davi faz um salmo belíssimo de louvor a Deus. E eu vou ler esse salmo porque é sobre ele, a partir dele, que a gente vai refletir sobre essa palestra de encerramento, que é louvor à vida. E no Salmo 103 ou 102, conforme seja a tradução católica ou renovada, a gente vai ter um Davi que diz a ele mesmo inicialmente: bendiz-me, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz-me, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa com a benignidade e a misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz conhecidos os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em amabilidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim florescem. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram de seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. É um momento de um homem que, diante da grandeza de Deus, não tem como não dizer para ele, e constatar para ele mesmo inicialmente, que ele precisa bendizer o Criador. Esse salmo, ele faz parte do que é chamado de mini-saltério. Mini-saltério é como se fosse um livro de salmos dentro do livro de salmos. É como se um conjunto de salmos falasse de um tema específico. E o salmo 101 ao 110, ele faz parte do que se chama de um mini-saltério. E é um livro que fala sobre louvor e celebração à bondade de Deus. Notem que inicialmente Davi fala para ele mesmo, bendize a minha alma ao Senhor, depois para todo o povo de Israel e finalmente para toda a criação bendizer a Deus. No Salmo 103, ele tem esses três elementos que são unidos. E na seção introdutória ele fala para si mesmo. Observa Davi dizendo para ele: e quem seria o melhor conselheiro? Quem mais nos influencia? Apesar da gente escutar os outros, apesar da pressão do coletivo, apesar de padrões que a gente às vezes tenta seguir, continua sendo a pessoa que mais nos influencia, somos nós mesmos. É por isso que Davi vai dizer: bendize-me, bendize a alma ao Senhor. Ele está dizendo na alma dele: não esquece disso. É esse poder que nós temos de nos influenciar. Essa celebração individual, a gente percebe exatamente nos dois primeiros momentos, quando ele diz: bendize-me a alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize-me, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Por que é importante a gente dizer isso para a gente? Porque, de fato, existem dias em que a gente perde a esperança. Existem momentos na vida em que ninguém manifesta por nós nenhum amor. Aquilo que a gente viu quando Haroldo falou da enfermeira que cuidou dele. É como se ninguém olhasse a nossa dor e naquele dia parece que até mesmo Deus esqueceu do que nós estamos passando.
E nesses dias a gente perde a capacidade de avaliar todas as bênçãos que nós tivemos até aquele dia. Existe uma música da evangelização infantil espírita que diz assim: se sinto a dor tentando desabar a beleza que há e que já habita em mim, se sinto que a treva tenta me anuviar, querendo me mostrar que a dor não tem fim, a música muda e faz exatamente o que Davi pede, bem dize. Aí ela faz: tento logo recontar todas as bênçãos que há, porque apesar das feridas, tenho tanto para amar. Nesse primeiro momento, nós temos um homem que avalia tudo o que foi feito por Deus até aquele dia e agradece. Esse flashback de perceber que muito do que nós reputamos como desgraça, que coisa desgraçada que aconteceu, muito do que nós reputamos ou nomeamos como desgraça, é uma graça que ainda não percebemos. E a gente sabe muito bem disso porque muita coisa difícil do passado na nossa vida foi quem nos fortaleceu para enfrentar o presente. Significa dizer então que naquele dia eu lia o evento como desgraça, mas hoje sou capaz de ver a graça divina contida naquela dor. Então, o que seria fé se não a experiência de, já que eu sempre percebi que a desgraça se torna uma graça, a essa que hoje eu reputo como desgraça, eu já posso, em fé, agradecer. E entender Paulo quando diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Entender que se Deus é amor, e é, que se Ele é infinita bondade, e é, nada acontece no plano de Deus que não seja com objetivo amoroso. Apesar do livre-arbítrio que nós temos, e que muitas vezes usamos contra nós mesmos, pode ter certeza, anote no seu caderninho, que Deus, todos os dias, sabota os nossos planos de sermos infelizes. Todos os dias nós fazemos um esforço descomunal para tudo dar certo, mas Deus, que não abandona nenhum dos seus filhos, faz com que tudo ao final dê certo. E nós temos, obviamente, que nas escolhas que fazemos, sentir a repercussão dessas escolhas. Davi continua, e aqui quando você percebe que ele está bendizendo a Deus, ele não está bendizendo a Deus apenas porque ele está alegre com o amor de Deus. Ele está constrangido com o amor de Deus. Significa dizer que ele está pensando assim: como é que pode Deus perfeito e bom, diante de tantos defeitos que eu tenho, não desistir e me amar? É um amor que constrange, é um sentimento realmente inexplicável. É como quando ele também diz sobre esse conhecimento de Deus, né? Eu contei essa história já para vocês, que uma vez eu estava naqueles dias ruins, sabe aquele dia que você faz tudo errado, mas o evangelho cai naquele dia? Aí você pensa: eu não vou fazer o evangelho hoje. Com que cara eu vou fazer o evangelho hoje? Só que meu celular tem um despertador. Aí ele coloca evangelho no lar hoje. E aí eu disse: vou ter que fazer o evangelho no lar. E faz o evangelho no lar naquele dia que você está bem assim, sem graça, cai a mensagem, você não entende, embora ela tenha sido endereçada para o seu coração, você está fechado. Você está como Asaf, no Salmo 77, quando ele diz assim: eu não quero ouvir a consolação de Deus. Deus quer me consolar, mas eu não quero escutar. Você está fechado. E aí eu fiquei pensando que talvez diante de tanta dor no mundo, Deus não lembre muito do que eu estou passando. Às vezes você pode estar na sua casa, no seu quarto, sofrendo, pensando o pior do mundo e pensar assim: acho que tem muita coisa para ser resolvida, Deus não tem tempo para mim. E aí eu fui pedir uma pizza. Peguei meu smartphone, que estava conectado à internet, e disse: pizzaria em Campina Grande. E ele ofereceu várias pizzarias e disse para mim: a pizzaria mais próxima da sua casa é essa, quer ligar? Todo smartphone, como todo computador, como todo tablet, tem um endereço IP que é como se fosse sua identidade.
E quando você está na rede de computadores, seja pelo Wi-Fi ou pela 3G, você está conectado a um sistema global de posicionamento chamado GPS. E quando você pede, o seu celular, que tem um endereço único, está localizando a sua casa, diz onde você está e diz a pizzaria mais próxima. Assim eu concluí que se o Google sabe quem sou eu, Deus também. O Google não é nada perto de Deus. Mas engraçado é que Davi chegou à mesma conclusão sem precisar de telefone. Davi conseguiu chegar a essa mesma conclusão sem pedir uma pizza na Judéia, até porque não tinha. E ele ficou tão encantado, ele ficou tão constrangido com esse conhecimento de Deus sobre ele, que ele fez referências à simbologia judaica sobre isso. E disse: Senhor, eu sei que tu me sondas. E olha, sondar é algo muito precioso, porque quando o médico está desconfiado que o exame que você trouxe de sangue não está dando o diagnóstico preciso, ele pede o que para você? Vamos fazer uma ultrassonografia. Vamos ver você por dentro, porque aí eu tenho precisão no diagnóstico. E aí Davi diz assim, que Deus nos sonda, nos conhece, quer a gente esteja em pé, quer a gente esteja deitado, e acontece muito isso, né? Mesmo quando faltam em mim palavras, quando eu não sei dizer o nome da dor que sinto, quando eu não sei expressar em palavras o constrangimento que está no meu coração, mesmo assim tu me conheces. Encantado ele disse, e tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Mais uma vez aqui Davi demonstra o seu constrangimento, como Deus pode nos amar. E aí, como é que a gente pode esquecer de um pai desse? E por que a gente tem que bendizer? O que a gente não deve esquecer dos benefícios que ele fez? E Davi vai deixar bem claro, eu não vou deixar vocês no vácuo, não. Eu vou dizer por que você tem que bendizer, por que nossa alma tem que bendizer a Deus. E ele diz aqui, no verso 3, Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e que nos sara de todas as enfermidades. Observe bem que a maior parte das iniquidades e enfermidades são escolhas que fazemos. E mesmo assim, como Davi no Salmo 23, quando ele decide andar pelo vale da sombra da morte, é uma escolha que ele faz. Ele escolhe por um caminho difícil, ele escolhe por um caminho perigoso, mas ainda assim, não temerá mal nenhum, porque tu estás comigo. É a condição de um Deus que jamais cessa de cuidar de seus filhos. Talvez que para a gente fica difícil entender, porque a nossa relação com o outro na terra ainda é uma relação de conveniência. Eu gosto de você, se você for como eu queria que você fosse. De vez em quando chega um amigo para mim e diz: "Ô Sandro, eu encontrei a mulher da minha vida." Eu sempre faço a pergunta: quais são os critérios que você estabeleceu para dizer que essa e não as outras é a mulher da sua vida? E as frases são sempre as mesmas. Você acredita que ela gosta das mesmas músicas que eu gosto? A gente vê as mesmas séries da Netflix junto. A gente consegue ficar 6 horas no telefone sem parar de conversar. Eu disse: se você acha que quando a pessoa tem 10 anos de casamento passa 6 horas no telefone conversando sem parar? Ele disse: não, porque o amor acabou. Eu disse: muito pelo contrário. É porque quando a gente casa e ama, a gente precisa de 3 minutos para entender o que o outro quis dizer. E às vezes só basta um olhar, que tudo está comunicado. E infantilmente as pessoas pensam que isso é falta de amor, quando isso é alto grau de cumplicidade. Só quem ainda está conhecendo o outro é que precisa de 6 horas num telefone para poder inventar um personagem que depois que casa descobre que é de mentira. E somente depois que você está dentro, e não se a pessoa for como você quer, mas sobretudo apesar dela ser tão diferente, e você não passa a ver isso como um problema, muito pelo contrário, essa diferença é o que acrescenta, porque quem vai ser bom para mim se só pensa como eu, se só escuta a música que eu gosto e concorda com tudo que eu digo? Que tipo de relacionamento é esse, se não um relacionamento de subserviência? Em que a pessoa não discorda, não mostra meus defeitos, um amor que suporta o outro mexer na ferida, porque te ama, para dizer: te corrige,
mesmo que seja dito da pior forma, é sempre com o melhor dos objetivos. Como o nosso amor é um amor é difícil entender um amor de Deus que é um amor completamente apesar de ser quem somos. Por isso Davi se constrange desse amor tão infinito, que redime, continua ele, a tua vida da perdição e que coroa de benignidade e de misericórdia e que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a águia. Eles já conheciam essa capacidade da águia. Aqui Davi está falando de um Deus que permite o fluxo da vida com as suas idas e vindas, com dores, com alegrias, com noite e com dia, e permite que a gente sofra para crescer. Porque quando ele diz aqui que renova a nossa mocidade como acontece com a águia, aquilo que muitos de nós já sabem, que chega um tempo que a águia percebe que a única forma de se manter viva é puxar cada uma de suas penas, e é um processo muito doloroso, mas depois nascem todas novas, e ele tem uma outra nova vida. A ideia de um Deus que diz assim, é preciso muitas vezes que você saia da sua zona de conforto, é preciso que você saia do ambiente que você acha que está controlado, é preciso que você deixe de acreditar na força dos homens, para finalmente depositar suas esperanças em mim, que você vai conseguir alçar mais voos. Quantas vezes... Eu estava vindo para cá e estava escutando uma música muito bonita, que fala daquela cena em que o fogo cai do céu e a fogueira é incendiada no Velho Testamento. Eu fico imaginando se a gente conseguiria hoje botar uma fogueira aqui, começar a fazer uma oração e o fogo cair. E eu cheguei à conclusão de que não. E me perguntei por que a gente não consegue fazer hoje os milagres que a gente via no passado. E quando eu estava vindo aqui para João Pessoa no carro, dirigindo o carro só, eu gosto muito de ficar pensando. Eu disse assim, a gente não consegue porque a gente hoje prefere chamar alguém para colocar álcool. Isso significa dizer que a gente criou tantas soluções materiais que a gente começou a achar que Deus não é mais necessário. E a gente confia muito mais na ciência, e com isso eu não estou descartando todo o conhecimento científico que a gente acumulou, até porque a fonte desse conhecimento é Deus, Ele que é a fonte do amor e da sabedoria, mas é que a gente confia tão mais nos homens, nas coisas, nos recursos exteriores, que a gente pede muito pouco a quem tem tudo para dar. A gente, quando está doente, a gente primeiro procura os médicos, depois, quando perde a esperança, procura Deus. E o movimento tem que ser o contrário. Primeiro fala com o pai. Pai, estou doente. Cuida de mim. Vou buscar filhos teus, que têm um conhecimento que tu destes, para ser esse instrumento. Mas se tu quiseres, até sem eles, a cura chega. É assim que acontece. Essa renovação é o propósito. Ele está bem dizendo, porque imagina quando ele diz assim, quando ele transcende a visão dele, pensa no povo de Israel, imagina o que é você estar saindo do Egito depois de um regime de escravidão, saber que o exército do faraó está atrás de você e você olha para um monte de duna, e o que é que Deus faz com Moisés? Vira o Waze, um GPS, e consegue fazer Moisés escapar. Tem noção? Talvez se ele tivesse o Waze, ele não tivesse chamado Deus. Não, eu vou botar aqui no Waze como é que sai aqui do Egito para chegar na Judéia. Espera aí. Mas como ele não tinha, ele apelou inteiramente a Deus. E Deus mostrou o caminho. E ele também agradece no Salmo, não somente ao que ele faz individualmente por Davi, mas o que ele fez por seu povo e pela própria natureza inteira. Um sentimento de gratidão. Quantas vezes nós primeiro solicitamos a Deus o conselho do alto? Tudo bem, a gente não vive em sintonia, elevada o tempo todo. A gente gostaria muito. Sabe no dia que você está super bem, que você sente que está todo inspirado mesmo assim, e você diz assim para você, como eu queria viver nesse estado. Você está num estado de graça, aí você se sente bem, você se sente único com Deus, você se sente filho profundo dEle,
E você está assim, agradecendo por qualquer coisa que você encontra, aí você faz, como eu queria ficar sempre assim. Aí basta alguém no condomínio bater no seu carro que a sintonia, puf, cai. Basta alguém te trancar no trânsito que a sintonia cai. Basta notícia ruim que a sintonia cai. O problema é que a gente escolhe coisas importantes da vida exatamente nesse momento. A Emmanuel nos solicita para estarmos em estado de prece. Sabe aquele conselho dos romanos? Nunca prometa feliz e nunca decida triste. Ou seja, se eu busco primeiro a Deus, eu conecto no Wi-Fi de fibra ótica. Acredite, é muito mais fácil nesse momento fazer as grandes escolhas, e não quando eu estou triste e desconectado do alto. Por isso que a nossa primeira movimentação ao acordar deve ser um ato de devoção a Deus e de gratidão por abrir os olhos, pelo dia que está começando, e pedir a Ele não a infantil vontade de que seja um dia bom e tranquilo, porque é muito comum as pessoas que seja um dia sem problemas. E aí eu lembro de Jesus quando dizia: o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para encostar a cabeça, né? Mas a gente quer, olha, Pai, que seja um dia tranquilo. A gente não pede forças para suportar qualquer que seja o dia. A gente quer que Deus mude o mundo inteiro para ficar favorável para a gente. A gente não quer ter competência de navegação. A gente quer que o mar esteja calmo. A gente quer que tudo seja distorcido. Isso parece o pessoal que educa os filhos mimado. Percebe como hoje tem um monte de criança que é mimada porque não pode sofrer, não pode ter nada. E a gente quer que Deus trate a gente assim. E o que acontece com crianças mimadas? Ficam completamente incapazes de resistir a qualquer dor, a qualquer angústia. Mas aqui Davi está dizendo que Deus, Ele nos renova se nós nos permitirmos passar pelo processo de uma águia. Tira pena por pena do que te definiu até aquele dia, porque o encontro com Deus, Ele nos solicita a renovação total de atitude. Então Ele está dizendo assim, a partir de agora, o homem que você foi até aqui não vai ser suficiente para continuar esse caminhar em que Deus penetra na tua vida. A partir daqui você vai precisar tirar pena por pena da velha criatura para que a nova venha. Só que isso é feito, ao mesmo tempo, com esse amor de um Deus amoroso, que propõe para a gente o que nós espíritas vamos chamar de reforma íntima. E eu falava para os jovens ontem à tarde aqui, o que é uma reforma íntima? Por que a gente não usa o nome demolição íntima? Já se perguntaram? Vamos fazer uma demolição íntima? O que é uma reforma íntima? Uma reforma íntima é o seguinte: a casa está massa, mas pode sofrer ajustes. Logo, você tem que agradecer pelo que você é e modificar sem cessar. Joana de Ângeles. O ser consciente é aquele que se aceita como se é e se modifica sem cessar. Nem se culpa, nem se acusa, nem se justifica, apenas se modifica. Ela nos propõe. Assim eu faço uma análise de mim mesmo e penso, para que essa águia volte a voar, é preciso que um monte de coisas que não fazem mais sentido saiam da minha vida. Às vezes, por exemplo, certos amigos que até agora estavam comigo e que começam a se desidentificar de mim, porque eu começo a ter uma visão de mundo diferente, não viram inimigos. Mas não tem mais sentido comigo andar. A partir de agora que eu refinei meu contato com o alto, tem certo tipo de coisa que eu escuto que não tem mais sentido escutar. Tem certas músicas que não vale mais a pena ouvir. Tem certos lugares que não vai mais a pena aguentar. E isso é feito com serenidade, não é uma escolha de repressão. Enquanto você estiver com vontade de ir, fica complicado você não ir, porque você está reprimindo. Mas quando você diz assim, não, eu fui preenchido de uma coisa maior que isso que eu buscava lá fora. E aí, por isso que a alma está bem dizendo, porque ela está assim tão preenchida desse amor que as outras coisas são legais, mas assim, já passou a fase. Para mim não faz mais sentido. E eu não olho para quem está naquela fase com crítica.
Apenas para aquela pessoa, nesse momento, ainda é o necessário, mas um dia ela também acorda. Porque a gente amadurece, a gente cresce. Aqui a gente tem até o versículo 6, um salmista que olha para trás de suas próprias experiências e constata inequivocamente que não tem como não agradecer a Deus. Depois, a partir do 6 até o 19, ele olha para o mundo exterior e vê a bondade de Deus se manifestando sobre os outros e diz para a própria alma dele: bendiz a Deus pelo bem que Ele faz aos demais. E nem é fácil fazer isso, não. Não é fácil. Existe um palestrante conhecido, já fiz palestras com ele, chamado Leandro Carnal, que ele diz uma coisa interessante sobre isso. Ele diz assim: se alguém ligar para você e começar a contar a desgraça, você escuta, você se compadece, você passa horas e horas. Pois é, vamos fazer um evangelho, vou orar por você. Mas aí você liga para essa mesma pessoa um ano depois e: como é que você está, fulano? Aí a pessoa diz assim: rapaz, eu estou tão feliz, cara. Você acredita que eu estou ganhando 100 mil por mês? Troquei o carro, casamento está maravilhoso, a gente perdeu a barriga, está namorando pra caramba, acabamos de voltar de umas férias em Honolulu, no Havaí. Você do outro lado faz... Gratidão pelo bem que o outro está sofrendo, pela vitória do outro, pela saúde do outro, pelo sucesso do outro. Olha que grandeza. Aqui ele vai dizer: bendiz a alma por todo o amor de Deus que se manifesta não só na tua vida, mas que se manifesta na vida de todos os filhos de Deus. E não é uma tarefa fácil para a gente, porque tem gente que se constrange, não é gente, né? Muitos de nós se constrange com o crescimento dos outros. Não é algo fácil. Às vezes a gente fica parecendo uma criança que, quando o pai chega, dá presente para um e o outro vai lá e puxa, eu quero também. Mas o dia do aniversário é daquele. Ou, lembra que o Haroldo falou sobre a experiência de plantar alface e um pé de café? Depois que ele conheceu o tempo que leva para um pé de jabuticaba, nunca mais ele vai falar de pé de café. Então, entre um pé de café e um pé de alface, plantar é a mesma coisa, o resultado e o tempo de colheita é diferente. Então, talvez eu tenha que ter a grandeza de ver que houve todo um plantio para chegar aquilo ali, que bendigo a minha alma pelo crescimento de todos. Isso é grandeza, é um louvor a Deus, ao povo, à coletividade. É pensar assim: bendize minha alma num país mais justo, o meu quando for, e que eu participe disso. Aí ele vai dizer que esse excesso de justiça e julgamento para com todos Deus não tem, porque Ele tem um excesso de justiça para com quem está oprimido. Ele socorre aqueles que estão completamente esquecidos, porque, inclusive, para Deus, aqueles crimes que não são vistos como crimes pela sociedade, às vezes para Deus é um grande crime. A omissão, por exemplo, a indiferença. Quando a gente chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: cada tempo histórico tem uma virtude a construir e um defeito a combater. Aí eles dizem: a virtude de vosso tempo é o desenvolvimento intelectual. O vício de vosso tempo é a indiferença moral. Ser indiferente é não ser grato pelo coletivo. É dizer assim: se eu estou bem, tenho um carro blindado, moro num condomínio fechado, o que é que eu tenho a ver com a violência urbana? Eu protegi os meus? Por que eu vou lutar contra uma sociedade melhor? Se eu como bem, se eu me visto bem, se eu moro bem, por que eu tenho que me preocupar com quem não tem nada disso? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho 10 episódios de série para assistir. Eu tenho um monte de WhatsApp para responder. Eu tenho o meu smartphone para ficar na frente dele, ignorando até quem está em casa. Indiferença. É um vício. Davi aqui fala de louvor a um Deus que ama a todos e que não é indiferente. Mas não só isso. É que o próprio Davi está louvando o bem que Deus provoca nos outros, às vezes que não provocou na vida dele.
E é uma grandeza isso. E aí no final do Salmo, ele solicita que toda a criação louve a Deus, nos céus e na terra. Percebe que ele começa nele, bendiz minha alma ao Senhor, bendiz a coletividade ao Senhor e toda a criação bendiz ao Senhor. Cada átomo do universo vibra por concessão divina. E cada átomo do universo deve louvar a Deus. Assim a gente percebe que nós vivemos um tempo hoje de profunda insatisfação. O que nos define hoje muito é insatisfação e ingratidão crônica. A gente quer um corpo diferente do que a gente tem. E tem gente que passa a encarnação inteira focado nisso. A gente quer uma inteligência diferente. A gente quer um padrão de vida diferente. A gente quer mais da vida, mais das pessoas, mais do esposo, mais da esposa, mais do companheiro, mais do mundo. Nada satisfaz. A cara de tédio toma conta de muitas pessoas, sempre com a lista do que está faltando e não com a profunda e incontável lista do que já se tem, do que a gente tem que agradecer, que a gente lembra, e do que a gente nem sabe que foi graça, porque Deus, Ele é silencioso no seu amor, porque Ele não é exibido, Ele não tem necessidade de provar que é Deus, porque Ele o é. Então Ele ama num silêncio manifesto na nossa vida. E a gente às vezes nem sabe de bênçãos que a gente nem imagina que aconteceu. E essa insatisfação faz com que as pessoas vivam vidas infelizes, porque olham para os outros sem olhar a normalidade da vida. É incrível isso. Como as pessoas olham para as outras assim, sempre cobrando, sabe? Cobrando mais, cobrando dos outros. Sempre olhando para o passado, inclusive, com um ar de cobrança. Pessoas nunca param para perceber que quem está com a gente, às vezes deu mais do que teve. O discurso que hoje tanta gente tem sobre ressentimento dos pais, dos cônjuges, sabe? É uma coisa incrível. Chegou uma vez uma pessoa para mim e disse: eu tenho carência porque minha mãe não me deu atenção. Foi. Quando a pessoa diz isso, você tenta localizá-la na família, porque tem o filho do meio, o filho mais velho e o filho mais novo. Mesmo numa família grande, eles ocupam esses espaços. O filho mais velho é a experiência, você testa tudo nele. O que não dá certo, você vai e corrige para o do meio, que geralmente é o carente. Ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me quer. E tem o mais novo, que geralmente é o que veio para lhe desmoralizar. Porque você pode fazer o que você fizer, ele só faz o que ele quer. E numa família, você pode ter um pouco de inversão desses papéis, mas tem esses três. Mesmo que seja uma família grande. E ela dizendo assim: eu sou até hoje uma pessoa carente, sou uma profissional de sucesso, bem-sucedida, ganho muito bem, mas sou carente porque minha mãe não me dava atenção. E eu perguntei: quantos irmãos você tinha? E ela disse: 15. Aí você pergunta assim para ela: e você acha que sua mãe não lhe deu atenção? Não. Com 15 filhos, né? É. Eu pensei assim: você já pensou que quando você estava com febre, seu irmão estava vomitando? Quando estava pegando a tomada da geladeira, eu estava puxando água quente do fogão? Essa mulher merece uma medalha de honra ao mérito. Sobrevivente de uma creche, não remunerada. E você está aqui dizendo para mim que ganha bem, uma profissional de sucesso e que sua mãe lhe deve. Me desculpe, é você que deve à sua mãe. Essa conta nunca a gente paga. É por isso que lá no Decálogo de Moisés só tem um mandamento que tem bônus: honrarás teu pai e tua mãe, e terás tua vida acrescentada na terra que Deus te deu. Outra vez chegou um e disse assim: meu pai era alcoólatra, marcou minha infância com trauma profundo. Como era? Domingo inteiro embriagado. E de segunda a sábado, trabalhava. Bêbado? Não, lúcido. Então teu pai passava 6 dias sóbrio trabalhando e tu só lembra do domingo. Mas é porque ele bebia muito.
O que ele fazia? Ele carregava caminhão, chapeado ou chapa, conforme a região, dá-se um nome. E como era isso? Ele trabalhava de 5 da manhã às 10 da noite, todo dia, de segunda a sábado, carregando caminhão. Eu perguntei para ele, se você carregasse caminhão de 5 às 10 da noite, de segunda a sábado, domingo, tu fazia o quê? Porque a vontade que der é beber tudo, para esquecer a vida. Agora, ele bebia o dinheiro do trabalho todinho e deixava vocês com fome? Não. Ele pagava o aluguel, a feira e meu colégio. E hoje você é um profissional bem-sucedido, está pagando terapia e está dizendo para mim que seu pai, que tinha 6 dias de lucidez e trabalho honesto, deve porque um dia bebia? Sabe como é as pessoas olhar coisas sem maturidade? Não olhar que geralmente as pessoas nos dão muito mais do que tiveram. Tem uma música de Djavan que é interessante sobre essa queixa contra os pais. Tem uma música de Djavan que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? A gente recebeu muito mais do que eles tiveram e foi o que foi possível ser dado. Quando é que a gente vai parar de se queixar? Quando é que a gente vai parar de olhar a vida com o sentimento de que falta? Eu queria fazer uma pequena experiência para vocês sobre o poder de agradecer. Topam? Podem levantar, por favor? Não se preocupem, não é nenhuma dinâmica de grupo, não. Eu sei que tem gente que detesta isso. Eu também, às vezes, não gosto muito disso, não. Eu queria só que vocês pensassem assim. Talvez aqui mesmo, nesse auditório, tenha pessoas muito importantes na sua vida. Pode estar sentado do seu lado, pode estar um pouquinho distante de você. Então, eu queria que vocês agora olhassem para essas pessoas no fundo do olho delas e fizessem apenas isso. Dissesse: muito obrigado por você existir na minha vida. Não é para rolar um clima, não. É só para agradecer. Tá? Tem gente comprometida aqui. Vamos ser sérios. Podem sentar agora. Obrigado. É bom ouvir? É bom ouvir alguém dizer para você: muito obrigado por ter existido na minha vida? É bom dizer. Vamos fazer um acordo? Quando você chegar em casa hoje à tarde, liga para um monte de gente e diz: obrigado. Quando você chegar em casa hoje à tarde, liga para um monte de gente e apenas diz isso: liguei só para te dizer muito obrigado por você existir na minha vida. Se tiver vergonha, manda um WhatsApp. Se a pessoa não estiver aqui, manda um WhatsApp celeste. Porque nenhum de nós estaria aqui se não fosse pelo amor de muita gente. Mas amor real, sem fantasia. Amor de gente difícil de conviver. Amor de gente que pediu para a gente dar o nosso melhor. Às vezes deve ter feito um tratamento do BOP, mas foi necessário. Deus sabe que eu precisava da minha mãe. Aquela que olhava e eu precisava dela. Tinha que ser Adel Mirineu. Tinha que ser Laércio, tinha que ser aquelas pessoas. Amor normal, sem fantasia, de pessoas que deram mais do que tiveram. Muito mais do que tiveram. Agora nós vamos cantar uma música juntos, de gratidão a essas pessoas, e depois uma música em gratidão a Deus, que André Gaioso vai vir comigo aqui cantar. Vai se posicionando aí, André. André, vocês sabem, promessa. Eu sou apaixonado por esse cara. Vem cá, André. Cadê tu? Vem.
A gente vai cantar uma música junto, o André vai ficar aqui, tem um foquinho nele. Juntos nós, depois eu e André vamos cantar uma música em gratidão a Deus. E vocês, quem não conhece, vai conhecer. E quem conhece vai cantar com a gente. Essa primeira música vai ser como se fosse uma prece de gratidão a todas essas pessoas sem as quais nós não estaríamos aqui. Então a gente vai fechar os olhos agora. E lembrando de amigos de infância, professores, avós, tios, tias, pais, mães, evangelizadores. Vamos lembrar dessa lista de gratidão que tem aí na nossa cabeça. E enquanto você lembra dessa lista, você vai dizendo assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Olha o tamanho. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Só vocês. Como é grande o meu amor por você. Percebe a lista da gratidão? Mas, se tem gente, mas muita gente que a gente tem que agradecer, existe um Deus que a nossa alma tem que bem dizer. E para Ele, nossos primeiros pensamentos de amor. Vocês vão entender porque é que eu sou fã de Marco Lima agora. Esta criatura lê um livro de André Luiz, pega uma prece belíssima e coloca uma melodia tão bela quanto a prece. E acalenta toda a minha adolescência. Mas ele também era adolescente, para não dizer que eu estou chamando ele de velho. E Marco gravou essa música, na época não havia Spotify, gente. A gente de uma época, né? E a primeira vez ele gravou um voz e violão dentro do carro, né, Marco? Porque tinha isolamento acústico. Imagina o calor de Marco aqui em João Pessoa, com o carro sem poder ligar o ar para não ter barulho, para gravar as músicas que a gente começou a escutar. Então ele pegou uma prece de Ismalha, belíssima, e que quem conhece vai cantar com a gente, que é um hino de gratidão a Deus. Nós, André. Quem sabe canta, gente. Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-me tua bênção, ampara-nos à espera, ajuda-nos no ideal, na estrada longa
da vida, da vida. Seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja pra tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dai-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. E que esse Deus amoroso, que jamais nos abandona, seja digno de todo o nosso louvor. Muito obrigado.